Prestes a confirmar a candidatura de Simone Tebet à presidência da República, o MDB parece dividido. Alguns dos caciques MDBistas costuram um acordo para apoiar Lula já no primeiro turno. Repórter Michael Mendes. Olha, o clima realmente está muito quente dentro do MDB. Será que vão apoiar mesmo Simone Tebet para a corrida presidencial? 11 líderes do MDB estão decidindo apoiar quem? O ex-presidente Lula na corrida presidencial na campanha de primeiro turno. Isso gerou um clima de tensão total. Inclusive, o presidente nacional do partido, Baleia Rossi, foi na internet, nas redes sociais e escreveu em letras garrafais dizendo que os 27 líderes do Brasil do MDB vão apoiar Simone Tebet. Enquanto ele escrevia isso nas redes sociais, nos bastidores, Michel Temer, ex-presidente da República, já estava costurando uma aliança de acordo com os interlocutores com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Será mesmo que Simone Tebet vai conseguir esse apoio? Resta aguardar para ver. Só que dentro do MDB tem uma premissa de um jargão muito conhecido na política e também pelos populares. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a gente vai ter que aguardar realmente para ver. Vamos aguardar. Amanda Klein, qual pode ser o tamanho dessa divisão, desse chamado racha dentro do MDB? Pode-se considerar traição, falta de lealdade por parte de alguns parlamentares do partido ou é partir para a realidade, para a prática? Não, Adriana, na verdade a maioria desses diretórios ou desses caciques MDBistas do Nordeste e alguns do Norte já haviam declarado apoio ao ex-presidente Lula há alguns meses. Isso não é novidade para ninguém. A novidade é que esse movimento ganhou um reforço, por exemplo, do pré-candidato ao governo do Amazonas, Eduardo Braga, que até já chegou a flertar com o bolsonarismo, mas acabou fechando com Lula para apoiar Lula no Amazonas. Os dois vão dividir o palanque e agora reforçou, ganhou corpo esse movimento dissidente no MDB, de alguma forma reproduzindo o que já havia acontecido de uma forma muito mais destrutiva e desgastante no próprio PSDB, que rifou a candidatura Dória justamente para apoiar a candidatura da Simone Tebet, mas a verdade é que as pesquisas mostram que a senadora, apesar de ser um ótimo quadro do MDB, não tem conseguido decolar. E aí volta-se ao pragmatismo político. O que quer dizer isso? Esses governadores e senadores, eles são candidatos ou à eleição ou à reeleição em seus respectivos estados e por isso eles precisam de uma candidatura, de um palanque presidencial forte. Não adianta eles dizerem que a candidata deles tem 3% ou 4% nas pesquisas, porque isso não atrai, não ganha votos. Pelo contrário, pode até subtrair votos do MDB. Então, de olho nisso, apesar de não ter uma candidatura presidencial forte, o MDB tem candidatos competitivos em vários estados, tanto a governador como a senador, isso sem falar a deputado federal, eles pensam pragmaticamente que precisam apoiar as candidaturas que têm chance de vingar, que têm chance de vencer. Portanto, no Norte e no Nordeste, o MDB já está fechado com Lula, o que deixa Simone sem palanque ou com palanques menos fortes nesses estados. E eles tentam fazer com que esse movimento ganhe corpo para quê? Para o MDB ter basicamente uma neutralidade no primeiro turno. Se não for possível fechar com Lula, até porque isso é difícil imaginar o ex-presidente Temer, que tem tido a reforma trabalhista aprovada no governo dele, atacada pelo PT, que é chamado pelos petistas de golpista, né, por ter tomado aí o lugar da presidente Dilma depois do impeachment. É difícil que ele feche com o PT. Mas o Michel Temer tem sido convencido por esse movimento. Esses senadores e governadores estiveram ontem com ele em São Paulo, a pelo menos pedir o adiamento dessa convenção nacional marcada para o dia 27, Baleia Rossi já disse que não vai adiar, e também que ela seja presencial. Assim, esses senadores e caciques do MDB ganham um tempo para convencer o resto do partido, porque tem uma parte importante, principalmente no Sul e no Sudeste, que apoia a candidatura de Simone, está fechada com Baleia Rossi, o dirigente do MDB, pelo menos ganha um tempo para convencer esses outros aliados a, quem sabe, cristianizar ou abandonar precocemente a candidatura de Simone, ou então convencer a própria senadora a desistir se ela não tiver apoio. Então, está um jogo aí fratricida dentro do MDB. Vamos esperar os próximos dias para ver para que lado pende essa balança. Mota, a Amanda fala em cristianizar. Cristiano Machado, no começo dos anos 50, era candidato à presidência pelo PSD, não é o mesmo do partido de Gilberto Kassab, mas ele não teve o apoio. Quem se elegeu foi Getúlio Vargas. Será que Simone Tebet será cristianizada? Esse é um ponto muito importante, Tiago, que a Amanda levantou aí, porque nem sempre uma candidatura, né, o lançamento de uma candidatura a presidente ou a governador tem como objetivo real
eleger aquela pessoa, né? Muitas vezes o objetivo é ocupar um espaço, criar uma posição que depois serve para ser negociada, para ser alavancada. O outro fator que afeta o posicionamento dos líderes do MDB, com certeza, são as eleições para deputado, né? Cada estado tem a sua realidade que tem que ser observada. Agora, é interessante lembrar aí, né, que sempre quem fica de fora disso é o eleitor. Isso dá a impressão às pessoas de que a política se resume a isso, a um jogo de alianças com o único objetivo de ganhar as eleições. E o eleitor fica se perguntando, mas cadê as ideias? Cadê as propostas? Cadê as coisas que vão mudar a minha vida?